Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais um episódio do Mete a Colher, um podcast para falar de direito, mente, feminismo e tudo mais que a gente quiser. E aí, Pri, nosso assunto hoje é Alienação polêmico, né? parental, é isso, polêmico. Na verdade, a gente resolveu ter com vocês a conversa que a gente já tinha até começado um pouco a ter, porque eu estava contando para a Simone sobre uma pessoa que eu atendi e que sofreu diversos abusos psicológicos e é, teve um filho com um homem, e esse homem ficou casado com essa moça por um tempo, ficaram morando juntos, e daí um dia ele foi embora, não deu certo o relacionamento, e ele é aquele cara assim que pagava, dava um dinheiro, sabe, tipo R$ 500, R$ 600, ou no outro mês dava 400, outro mês dava 300, e nunca ia ver o filho, só quando não estava namorando, quando não tinha viagem marcada, quando dava, ele ia ver o filho. E aí, se o filho ficasse doente, ele não aparecia no hospital, não mandava mensagem para saber se o filho estava bem, tinha melhorado ou não. E aí passaram-se alguns anos e ela tinha um salário legal que bancava ela direitinho. E então, assim, ela foi levando. Só que houve um momento, acho que foi por conta da pandemia ou logo depois, em que ela perdeu esse emprego. E aí ela começou a ter problemas de dinheiro. Ela tinha a indenização Ah, da demissão, indenização e tal. ela tinha isso, então ela viveu bem com isso. Mas isso acabou, né? Que é um dinheiro ali que rende o mínimo. Uma hora E ela acaba. começou a pedir para ele essa ajuda, porque chama de ajuda, mas não é ajuda, né? A pensão. E, bom, eu não vou entrar em muitos detalhes, até porque a ideia não é identificar ninguém, mas aí acabou por ingressar com ação pedindo pensão. E provando que o cara, de saída, ela já conseguiu provar que o cara tinha condições de pagar uma grana que sustentava bastante o menino com a parte dela, que hoje era menor, porque ela estava sem dinheiro, ela está empreendendo e tal. E o juiz fixou uma pensão num valor que hoje em dia nem está sendo tão comum, que é os 30%, né? Hoje os juízes estão puxando mais para baixo, está 25% dos rendimentos líquidos do cara, 27, 28, 30% está difícil de conseguir. Mas esse juiz fixou em 30%. A outra parte surtou, né? O pai deu uma surtada, na audiência chegou até a não se comportar muito bem e tal, e o processo seguiu com a documentação, tipo, que a gente pede, quebra de sigilo bancário para comprovar a vida financeira do indivíduo e tal. E a gente conseguiu comprovar que sim, ele pode pagar tranquilamente, ele tem uma movimentação financeira alta de aplicações, de aquisição de imóvel e tal. E aí estávamos nessa parte onde o juiz está para dar a sentença, já com tudo comprovado. O que é que o bonito vem alegar? Alienação parental. Que aí ele trouxe porque tinha duas ações, tinha ação de guarda e tinha ação de pensão, alimentos. E na ação de guarda, que já tinha se terminado, tinha ido para o tribunal e o tribunal reformou totalmente a nosso favor, porque a gente falou como que o juiz estava determinando uma série de coisas ali sem ouvir a mãe, sem perícia psicossocial, nada, e a gente tinha coisas para mostrar a respeito ali. Ele largava a criança com os avós, e um dos avós tinha um problema mental, então, uma coisa bem complicada. Então, na ação de guarda, que é a ação que costuma se alegar alienação parental para falar do assunto, ele não falou nada. Ao contrário, ele pediu até para diminuir a carga horária com a qual ele ficava com a criança. Ah, não dá tempo, não posso buscar, eu trabalho até tarde na sexta, só posso buscar na ação de guarda foi isso. E ele foi para o tribunal, perdeu, e não importa muito. O que é louco é ele ter a coisa ser tão cara de pau que ele foi alegar uma alienação parental que jamais existiu, porque ela pedia na ação de guarda para ele ficar mais com a criança, porque ela não tem vida. Essa moça não tinha vida, ela ficava, era 24/7, porque ele nunca ia buscar. Então, ela pediu na ação de guarda que fosse estabelecido um regime de convivência onde ele ficasse pelo menos aquele 15 dias, sexta a domingo, sexta a segunda, né? Mais ou menos, férias e tal. E ele se opôs, inclusive. Aí, nos alimentos, ele foi alegar
alienação parental e falar que ela dificultava, que ela não deixava ele participar da vida escolar, que isso, que aquilo, como se ele estivesse preparando, porque é o que fica claro ali, como se ele fosse pedir a guarda, fosse pedir para ser aplicada a pena máxima da lei de alienação parental, que a pena máxima é a reversão de guarda, ou até, acho que tem até privação de liberdade, se eu não me engano, eu não tenho certeza, eu não trabalho com o contencioso, então poucas as vezes eu uso esse tipo de argumento, só nesse caso é um deles, né? E a gente percebe uma das coisas que a alienação parental traz, que é o objetivo do homem, do pai, de, com essa ameaça de tirar a guarda e da alienação parental, de condenação por alienação parental, conseguir que a mulher desista de pensar. E aí eu quero saber sua opinião Então, sobre isso. o juiz aceitou isso? Ah, bom. Não aceitou, embora ele. Porque seria muito estranho, mas não incomum, infelizmente, isso ser aceito, né? Porque na pensão de alimentos, você falar de alienação parental não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas o que a gente vê muito aí é a lei da alienação parental ser usada justamente para não pagar pensão, né? Quando mexe no bolso, aí fala-se de alienação parental, que é muito estranho, né? São Porque duas quando as mexe no situações, né? bolso, não tem nada a ver, né? Não. Uma coisa com a outra. Bom, a minha opinião é de que essa lei deveria ser revogada o mais rápido possível. Aliás, já demorou, né? Há muito tempo que ela está aí fazendo um estrago na vida das mães e das crianças, né? Ela Justo. é usada como instrumento de vingança e que a última ou não é, na verdade, olhada é a criança, né? O melhor interesse das crianças, ele não é olhado Não. por ninguém. E o judiciário chancela isso, né? Quando aceita esse tipo de coisa, porque tem outros dispositivos. Bom, eu não sou advogada, mas tem outros dispositivos para você tratar de alguma violação contra a criança. Tem o ECA, tem vários outros dispositivos que, em última instância, pode sim ser agravado e ter uma punição e tal, mas a lei de alienação parental, ela não visa o melhor interesse das crianças. Não. Bom, não visa. Porque vamos supor, né? Vamos supor que realmente tenha sido isso, da mãe alienar, né? O que para mim já é muito curioso, porque assim, um vínculo que a criança estabeleceu com os genitores antes da separação, não é que ele é inabalável, ele não é inabalável, mas a partir do momento que você se separa, ele não se quebra assim. É Há que a que se gente tem que falar de casos que fazer. não há separação, onde o casal, os pais nunca foram casados. Esse é um dos casos bem assim, que a criança era muito novinha quando eles se separaram. Então, o vínculo não. Inclusive, que a criança tem dificuldades mesmo de ficar com o pai. Mas isso longe de ser alienação, né? Então, tem esses casos Então, também, entendeu? a mulher ou qualquer pessoa, ninguém tem que ser responsável pela vinculação de outras pessoas, da relação de outras pessoas. Eu não posso ser responsável É, pela relação que meu filho tem com o pai. Eu não posso atrapalhar, eu não posso interferir, mas é de isso. responsabilidade dele, assim como é de minha responsabilidade a minha relação com meu filho, e que ele não pode atrapalhar, nem, né, não pode dificultar, não pode atrapalhar, não pode impedir.
Uma vez isso não acontecendo, ninguém impedindo, ninguém atrapalhando, o que se faz para se vincular com uma criança? Você precisa se relacionar com essa criança, você precisa conviver com essa criança. Agora, nesse caso que você disse, o cara pegava quando dava na telha, né, em datas comemorativas e olhe lá, né, para sair bonito na foto. E aí quando pega, deixa com terceiros, Muito comum, muito né. comum. E aí a culpa é da mãe, porque essa criança não sente segurança, não tem um vínculo, não tem uma intimidade, e justamente isso é colocado no momento da pensão. Então, essa lei, você vê que ela não foi feita mesmo para proteger os melhores interesses da criança. E é o que a gente está vendo acontecer muito, assim, mas muito, de mães serem punidas, silenciadas. E assim, quando uma mãe é punida, é silenciada, a criança também é. Há alguns pais que eles só para te dar mais elementos que estão nesse caso e em outros, pais que acham que a mãe da criança é secretária deles. Então, assim, a Uhum, maior parte das escolas hoje tem site, tem aplicativo, tem site, tem Instagram. Quer dizer, o pai que está realmente interessado, ele se comunica com a escola, tem o login para entrar, ver nota, ver evento, ver festinha, ver tudo que tem que ver. Ele faz isso, ele tem todo o direito de fazer isso, né? Mas ele não faz, ele exige que a mãe envie para ele esse tipo de informação e quase pegar na mão e fazer ele conectar. E isso não é alienação parental. A mulher não mandar para ele as informações, porque ela não é secretária dele, não é alienação parental, inclusive segundo o próprio texto da lei, né? Então, realmente, a punição é de todo mundo, quer dizer, ele não participa e aí ainda acusa ele que não participa, né? uhum, uhum. Então, por isso que eu acho que é urgente essa revogação, né? E em outros, eu acho que o Brasil é um dos últimos países que ainda tem esse tipo de lei ou algo É parecido o nesse único, tipo é o de lei. último país que ainda tem a lei da alienação parental. E curioso que é um país bem machista, né? Você vê paralelos, né? Então, as pessoas que são a favor de manter essa lei, elas usam como argumento de que é uma lei que vai proteger as crianças. Mas a gente tem o ECA, que é muito bom. Vocês já leram o ECA? Eu acho que todo mundo devia ler, de cabo a rabo, né? Fala um pouco do ECA, Pri, assim, para as pessoas que não têm muita familiaridade, e como que você poderia usar o ECA no lugar da lei de alienação parental. Aí a gente vai ter que descer a questões de artigos do ECA e eu Hum, vou achar aqui. Mas, assim, de uma forma geral, o ECA é um diploma legal, uma lei, que trata da criança, dos direitos básicos fundamentais das crianças e adolescentes, dentro da unidade familiar, ou mesmo aí depois, em seguida, fala da institucionalização, fala do. A minha terminologia no criminal deve ser péssima, eu não milito nisso, mas fala das questões criminais e tal, e fala no final do crime contra a criança e adolescente, né? É uhum, um documento que protege as crianças, não é necessário, inclusive o ECA, o que você falou é muito interessante, porque o foco do ECA é a criança e não o genitor, o direito de cada uhum, genitor, porque o que interessa é a criança, né? E quando a uhum, gente pensa no outro uso da alienação parental e que existe desde o tempo do criador dessa síndrome da alienação parental, que é o Richard Gardner, o outro uso que muitos genitores, porque a gente não gosta de falar os genitores, porque vem correndo os caras dizendo, nem todo homem, né? Aquele papo de ser, mas sempre um homem, e ok. Mas se a gente pensar no primeiro uso dessa síndrome da alienação parental, ela foi utilizada para retirar crianças de mães
e levar para a convivência com pais abusadores. E abusadores não apenas no sentido de violência, mas aqui estamos falando no que não vou dizer que é mais cruel, mas é extremamente cruel, que é o abuso sexual continuado por pessoas sob quem a criança está na guarda, né? Então é o caso desses casos do Richard Gardner, que foi, ele inclusive falava que não, a pedofilia faz parte eu não sei onde é que Da está essa natureza frase aqui naquele humana, né? da natureza humana e tal. Então, se a gente pensar que o ECA visa o bem, o melhor interesse do menor, da criança e do adolescente, e a gente pensar que a LAP ela acaba servindo de instrumento para pais que não querem pagar pensão. Então, pedem a guarda, levam a criança, deixam a criança com os pais, não pagam pensão para ninguém, então, e saem por aí. Quer dizer, eles se eximem completamente da responsabilidade e do contato e do vínculo com essa criança, usando a lápis em seu favor. E o outro uso que é absurdo é o uso aí para as questões de abuso sexual, né? Isso, com certeza, é uma instrumentalização de uma lei que tinha que ser revogada, ela não é usada para o bem de criança e de Não é, adolescente. não é. Não. Eu queria falar dois pontos. Um é que, assim, tem muitos casos, e talvez a maioria, tá? Eu não tenho estatística nenhuma, mas, por exemplo, o caso lá da Mirelle, que o pai A acusa de Mirelle é a alienação. do 13 anos depois, né? Daquele perfil, sim. O pai acusa de alienação parental, mas não quer a guarda, O que não ele quer quer? conviver, Porque ele quer multa, ele quer o quê? ele não O que ele quer está pagar pedindo? pensão, Ah, então, tá claro. entende? É o que eu falei, Mas é o assim, uso. me diz, como que você acusa uma pessoa de estar abusando do seu filho, Uhum. impedindo que você veja seu filho, acusa de estarem colocando seu filho em perigo, mas você não quer conviver com seu filho, você passa a guarda total para a pessoa que você está acusando de alienação. É assim, é surreal. É Então, a lei surreal. tem um pormenor que os juízes parece que não atentam para isso, um ou outro atenta. A lei fala que o que é alienar a criança? É treinar a criança para odiar, ter aversão, rejeitar, etc., o outro genitor. Se a lei fala que alienação parental é isso, e um idiota desse alega alienação parental, ele tem que provar que esse treinamento acontece. É claro que isso é quase impossível. No caso de acontecer mesmo, e a gente tem aqui, inclusive, como eu advogo só para mulheres, a gente tem casos de alienação parental praticada pelos pais, que a nova mulher do pai fala coisas contra a mãe. Eu tenho casos muito próximos aqui de gente que eu atendo há muitos anos e que sofre alienação parental por parte da nova esposa do pai, do próprio pai, que fica dizendo sua mãe é louca, esse tipo de coisa. A prova nesses casos é muito difícil. Você vai gravar sem autorização, é óbvio que você gravar com autorização, os caras não vão falar. Você vai filmar, você vai contratar o quê? Um detetive? Não tem como provar o treinamento, né? Então, é uma questão muito subjetiva. O juiz fala, tem alienação parental. Aí vai para o perito psicólogo, que você vai, por favor, fale de perícia psicológica nessas alegações de alienação parental, porque isso é uma Eu coisa tenho da um tua área. verdadeiro horror. Eu Tenho um também. verdadeiro horror. Porque é de tão baixa qualidade que eu tenho até vergonha de dizer que eu sou psicóloga. Tenho um verdadeiro horror da avaliação. Avaliação. Nossa. Tem 200 mil É aspas. ridículo, não é? É Ridículo o ridículo, é que é feito hoje em ridículo. dia. Sim. É. É muito mal feito. Um viés machista, um viés. Viés machista, inclusive os conselhos de psicologia, o Conselho Federal de Psicologia desindica que se use esse Expressão, né? termo, né? É. Tanto de síndrome, porque a síndrome não existe, ela não existe. Essa síndrome não existe, ela não é reconhecida, ela cientificamente não tem no DSM-5, não tem no CID, ela não existe, né? É uma criação
de um cara, o Richard Gardner. Ele era um psiquiatra completamente fora da casinha, Até a filha o acusou pedófilo. de pedofilia, Isso, foi um isso. E negócio que bem pesado. ele fez esse movimento junto com outros pais. Então, foi algo que foi criado por homens para se defenderem. Nunca a criança esteve como objeto de estudo e de defesa e para serem poupadas. As crianças nunca apareceram. Essa alienação parental, ela foi criada para homens defenderem homens. A criança nunca foi vista. Então, o que eu vejo dessas perícias, primeiro que assim, é normal, é esperado que as crianças fiquem emocionalmente abaladas com uma separação, ainda mais com um divórcio litigioso. É comum, é normal, é esperado que as crianças fiquem abaladas, vendo os pais brigarem. As crianças querem defender os pais. Então, sim, elas vão se portar de um jeito com a mãe, vão se portar de outro com o pai. E isso não é um treinamento para alienar um ou outro. Isso é esperado. Faz parte do momento. E assim, vamos supor, um treinamento para que isso aconteça. Esse treinamento não é assim, papum. Eles demoram anos para que se ocorra, talvez, essa síndrome que nem existe. Não é assim, eu separei hoje, dali 2 meses está com alienação, está com a síndrome, fui alienado. Não é assim. Não, não é. Não é, e nem juridicamente a lei não prevê desse modo, né? E é assim, o que é interessante é ver que, ok, o CRP proíbe o uso da expressão, né, oficialmente e tal, mas a gente vê, eu tive um caso aqui, é um outro caso, não tem nada a ver com esse, onde houve perícia e a perita chegou a falar, assim, em particular com a mãe, e era um caso de abuso por parte de um terceiro, que não houve cuidado do pai com a situação, e a mãe sofreu uma ameaça, mas é uma ameaça, de que ela faria constar do laudo uma indicação da alienação parental. Se não houvesse a mãe não topasse fazer um acordo, e essa perita que estava fazendo a avaliação psicológica da criança chamou o pai e a mãe para tentar costurar um acordo em sede de perícia psicológica, que não é o lugar processual para esse tipo de situação. Sabe quando parece que a pessoa quer abarcar todos os âmbitos ali do processo, fazendo uma coisa totalmente em desconformidade com a lei processual, com o momento processual, inclusive, tentando fazer um acordo e ameaçando a moça de Não, alienação parental, de perda e de é guarda. antiético. Ela está atuando Totalmente como antiético. Totalmente antiético. não como mediadora, conciliadora, ela é perita, ela não tem que fazer acordo nenhum, Exato. né? Então, eu acho que. Bom, e uma outra coisa que eu queria falar é que você disse, ai, como é que vai provar e tudo mais? Às vezes você tem prova de que o pai fala mal, faz a campanha, faz tudo isso e não é olhado. Não é olhado. A E é mãe a costuma mãe que abrir está mão, né? alienando. A É a mãe costuma mãe que abrir está mão de fazer a alienando. criança passar por uma oitiva no tribunal. Uma criança pequena, dependendo da situação, você pode até conseguir que o juiz a escute, mas eu vejo muito das mulheres, não, eu não vou submeter meu filho a isso.
a falar Porque coisas no tribunal. é É outro outra pegada. abuso, né, é outro abuso. É uma Não, mas revitimização. eu atuei num caso como assistente técnica, em que tinha todas as provas de que o pai era abusador, agressivo e tudo mais, e foi desconsiderado, teve, a perícia e a mãe está sendo acusada de alienadora, com as provas. O que o juiz disse, você lembra? Você soube, assim, por que que ele Ainda está desconsiderou? ainda tá em andamento, Não teve sentença ainda? ainda não. É, Mas o laudo uma aberração, assim, sim, eh, sim. né, então essa lei precisa ser revogada. Não significa Ela que provavelmente eh será em breve. não Provavelmente. significa que ela sendo revogada, as crianças estarão desprotegidas. É preciso que a sociedade entenda isso. Elas nunca estiveram desprotegidas, porque a A gente tem o Constituição ECA, tem a protege, o ECA Constituição, protege, tem o o ECA, Código direitos Civil, humanos. o Código Penal, a gente tem uma série Exatamente, de dispositivos que protegem. exatamente. O que essa lei faz é o contrário disso. Por exemplo, uma criança que não tem um vínculo forte com o genitor, por N motivos, porque muito, quase sempre é porque o pai não está lá junto, né? Não se exime da responsabilidade de ser o outro responsável pela criança, e aí na separação se vê tendo que lidar com a criança sozinho, sem o sem a mediação da mãe, né, sem os cuidados da mãe, então vai passar um final de semana em casa. A criança chora, a criança não quer dormir, a criança, porque ela não tem intimidade. Porque enquanto casados, o pai não trocava uma fralda de cocô, só trocava de xixi, o pai não ficava, o pai não punha para Exatamente. dormir, o pai não dava banho. Aí, meu filho, ninguém quer ficar com a pessoa com quem você não tem intimidade, não é? Aí você vai tirar essa criança dos cuidados do adulto que ela tem um bom vínculo, que ela confia e que sempre foi o principal cuidador, e passar para o outro, assim, aonde essa criança está sendo olhada? Aonde? Onde? Aquela situação que a gente vê na internet, naquele perfil. Eu vou esquecer, agora eu coloco no link na descrição, que é um perfil que fala muito da LAP, né? E como descreve mais de uma, tem vídeo de É oficial de justiça horrível. arrancando criança do colo de mãe. Isso é um negócio sem noção, E sabe? aí vamos supor, ai, porque eu conheço a tia da minha vizinha, prima do vizinho do cachorro, do pato, Parceiro, é, ela era uma mulher muito má. Ela maltratava os filhos, ela não sei o quê, nã-nã-nã. Então, realmente, ela precisava, essa lei vai proteger essa criança. Vamos aqui falar um pouquinho, né, sobre isso. Vamos supor que essa criança é cuidada realmente por uma pessoa que é desequilibrada, que abusa, não estou falando sexualmente, tá, mas que tem comportamentos abusivos, que é agressiva e tudo mais, que a gente não está de acordo, mas é esse cuidador que essa criança tem. É essa pessoa que essa criança é vinculada. Tirar essa criança de uma vez da mão dessa pessoa para colocar em outra, completo desconhecido, embora seja pai ou sei lá o quê, também é uma violência para a criança. Isso se tem que mudar a guarda, se tem que mudar a moradia, que seja feito de uma forma gradual,
que Aí você seja está falando de um feito. judiciário humanizado, que não olha para as ações de família como uma linha de produção, onde o juiz tem pressa para dar sentença e etc. Você tem toda a razão, mas tem que mudar o sistema, né? Então, porque assim, isso seria olhar para a criança. Sim. Porque beleza, não está funcionando aqui, essa criança não está sendo bem atendida aqui, ela tem outra pessoa que quer cuidar, mas ela não conhece, não tem intimidade, não tem vínculo. Como que a gente faz? Primeiro, para essa pessoa que cuida do jeito errado, entender que não é assim que se cuida de um ser humano e fazer a transição para o outro, visando o melhor interesse da criança, não é arrancando assim, a força dos braços de uma mãe para colocar na casa de outra pessoa. Não é assim. É Onde como a isso? história dos pais que se separam com a criança que ainda mama, que eu tive mais de uma sentença aqui, que É. se mandava interromper a amamentação porque tem que pernoitar no pai. Sinto muito. Onde que a criança está Pois sendo é. olhada? Como a criança não está sendo olhada ao direito do pai. Gente, tudo bem, a criança tem o direito de conviver com o pai, convive no horário de dia, quando não estiver mamando, porque nós estamos falando de uma criança de mais de 6 meses, né? Então ela vai mamar, às vezes, antes de dormir, e ao acordar e acabou, e no resto do dia come comidinha. Então ela pode passar o dia com o pai. Por que, que ela já precisa pernoitar se ela é uma criança, por exemplo, que está tendo amamentação prolongada? Por que, que o Não, juiz e não de olha para uma aquele indivíduo, aquela criança, e não para o e é direito de do pai? uma hora para outra. E é assim, Sim. separou, próximo final de semana já dorme sem a mãe, sem Sim. mamar. Como Não, assim? não tem mamar, já não precisa mais, já tem mais de 6 meses. Quem é o juiz para falar que a criança não precisa mais mamar? Aquela Não é, criança, Zezinho, não é a criança genérica, nós estamos falando de uma criança que está tendo a amamentação prolongada. Quem é e esse aí juiz? essa lei é usada nesses casos também, porque eu já vi. É, Ai, a mãe quer prolongar a amamentação para não ela deixar está que o pai usando a amamentação. conviva. Mas e a criança? Vamos supor que essa Que a mãe louca esteja mesmo dessa fazendo isso. É. mulher esteja fazendo isso. Isso, é maluca, Vai louca. Sabe? aonde a criança está sendo olhada, que você vai arrancar essa criança da teta da mãe e botar A criança na. vê como amor, a criança não está vendo isso como alienação parental. O fato de ter uma amamentação prolongada, para a criança é amor, ela está com a mamãe dela. E aí, Uhum. tá bom, o direito do pai pega, arranca a criança e obriga ela a pernoitar com o pai, com uma avó paterna, às vezes que ela conhece muito pouco. Que não Não sabe nem faz mamar numa sentido. mamadeira, às Não vezes, faz, não faz sentido. entende? Então, essa lei, ela não serve para criança. Ponto. Então, acabou. Ela não devia Ela foi criada em existir. favor dos homens e continua sendo usada em favor dos homens, e é isso aí, ela não serve mesmo. Não serve mesmo. A revogação dela tem que continuar, assim, a gente, né, já falou disso, a gente é totalmente a favor mesmo da revogação e assim, tô muito, não. Não tem como, não tem como. E eu acho que isso devia ser sempre. Isso devia ser muito debatido pela sociedade, porque as pessoas não entendem, as pessoas que não têm caso perto, não acompanham, não trabalham com isso, é de ouvir dizer, porque se ouve dizer que assim, olha, a lei da alienação parental diz que não pode ficar falando mal do genitor ou da genitora para a criança. Nossa, Ah, isso é porque a ótimo. ex-mulher do meu primo é uma víbora, ela faz, você ouviu dizer a história, você não sabe dos detalhes, né? E esse joinha que aparece? O que é isso aí? Eu ia perguntar, tem alguém Eu assistindo? Eu Não, não vi, tem. Isso, algum esquisito. movimento que você faz que Assim, aparece em alguns lugares. Isso já apareceu no Instagram, já apareceu, tipo, no WhatsApp, eu mas da conversando por onde vídeo. vem isso? Eu não sei, você faz um movimento assim, Faz se um alguém joinha puder. aí, assim, bem aqui, nesse lugar aí. Isso. Nada? Eu não sei Que explicar como estranho. que aparece. Não sei, de verdade. É muito doido. E então eu fico pensando, como que a gente pode fazer para isso cair, Pri? O que que você acha?
Olha, já está no. Eu vou de novo aqui, só abrir aqui as minhas anotações, porque a gente tem aqui está tramitando já como projeto legislativo a revogação, né? Ela, em agosto, ela teve a aprovação da revogação, quer ver? No Senado. Então, aqui, ó, em agosto desse ano, a Comissão de Direitos Humanos, do projeto que revoga integralmente a lei, ela foi favorável à revogação. A proposta de autoria do PL, né, do Espírito Santo, o senador Magno Malta, e ela existe um outro projeto semelhante da autoria de deputados governistas aí em andamento na Câmara. E a OMS, a Secretaria Nacional de Direitos da Criança e do Adolescente, do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, todo mundo que está voltado para a área de direitos humanos defende a revogação da lei. Pela tramitação, eu acho que desse ano de 2024 não passa, ou no máximo começo de 25 isso vai ser revogado. E a gente ainda tem que aí, como advogada, ficar lutando contra esse tipo de pedido em processo, né? A gente usa aí uma coisa para as advogadas que de repente assistirem aqui o vídeo, é pedir a aplicação do protocolo de julgamento com perspectiva de gênero, porque a alienação Sim. parental, ela nos considerandos dessa recomendação do julgamento sob perspectiva de gênero, ela fala da alienação parental utilizada como um mecanismo para os Sim. homens não pagarem alimentos e para a reversão de guarda, com objetivos de não pagar pensão. Então, pedir a aplicação do protocolo, que hoje em dia não é mais só uma recomendação, hoje é obrigatório, é uma das coisas que a gente costuma fazer quando há alegação de alienação parental. E você vê claramente que é nesse objetivo de não pagar pensão. Né? É isso. E agora uma curiosidade, você advoga para mulheres, né? Já chegou alguma mulher pedindo, para entrar com processo de alienação parental contra o genitor? Ou as Então, já mulheres não entram? chegou. É difícil a mulher falar nesse tema, até por medo, porque a gente tem aí, todo mundo, as mulheres conhecem, né, outras mulheres que perderam os filhos por alegação de alienação parental. Algumas mulheres comentam isso, é que o universo da mulher que sofre esses abusos nos divórcios e tal, ele é tão repleto de exemplos de abuso que a alienação parental é mais uma coisa, ela não é uma figura principal na narrativa das mulheres. Eu sou uma pessoa extremamente cautelosa, com medo de reversão. Então, o que eu quero dizer? Eu não alego sem ter prova, de medo que a outra parte alegue contra e a gente não tenha como. Então, eu sempre cerco muito antes de fazer uma alegação em processo, uma alegação contundente, né? Então, quando a gente tem provas, e a gente teve aqui até cliente que escondeu o microfone dentro de bicho de pelúcia, e teve uns casos assim, e é o que eu sempre falo, mesmo que o juiz mande retirar a prova dos autos, a prova está lá, o Ministério Público ouve e tal, então a gente às vezes junta, mesmo que o juiz mande desconsiderar. Mas não é uma coisa comum, porque é o que eu digo, violência para a mulher que se divorcia é mato, né? A alienação parental é só mais um pezinho de mato que está ali no canto do terreno, entende? E ser chamada A de gente não vê, louca e tal. é de vingativa, né, não É, de, é. de vagabunda, no sentido assim, bem. Eles não põem vagabunda no processo que o juiz não vai deixar, mas eles, por exemplo, juntam cópias de fotos de rede social com a mulher se divertindo, sentada de biquíni É. no colo do namorado, e assim, uma situação normal, você senta de biquíni e tira uma foto, já junta Não, com uma eu já vi conotação super. Uau, olha eu ela, de já vi louca. no processo de uma grande amiga de ser usada foto dela brindando com champanhe o casamento da irmã. Foi usado. Ela bebe quando está com a criança, ela bebe, quer dizer, Não, e ela você não pega, estava com a brinda. criança, o Talvez pai se estava tivesse, está brindando, só você nem bebe, você só brinda e faz assim, finge, o põe o ali. pai também estava no brinde, e isso foi usado contra a mulher. Isso aí tem que Então ser tirado pelo protocolo de é, perspectiva de é. gênero, tem que ser retirado do processo, né? Não, mas isso já é mais antigo, né, mas é um absurdo, né.
Então a gente vê, as mulheres elas não entram muito com esse processo, porque elas são taxadas como vingativas, e o homem é a vítima, né. Sim, Mas é. os homens não hesitam em entrar para baixar a pensão, entrar com essa lei. É, os caras eles têm um monte de artimanhas para não demonstrar o que eles ganham. A gente, quando tem excelentes advogadas, como a doutora Cecília Hildebrand de Campinas, eu sou presidente do fã-clube dela, né? Eu acho ela É. maravilhosa. Ela estuda, ela é maravilhosa. Ela conseguiu agora, por meio de muita advocacia processual mesmo, mostrar as evidências de que um ex-marido de uma conhecida nossa, inclusive sua também, é, ele está escondendo dinheiro por meio de empresa e por meio de laranjas. A vida financeira dele é incompatível com o que ele alega que ganha. E ele fez de tudo, assim, de tudo para esconder. Então, muitas mulheres, quando elas têm alguma situação em que o cara alega alienação parental, elas se encolhem. E é essa a nossa batalha, para que elas não se encolham. Havendo a revogação da lei, a gente vai conseguir deixar tudo às claras ali. Não há treinamento. Prova o treinamento. Não há treinamento. Há o É, próprio pai que se a aliena, né? Eu conheci uma criança que falava isso isso. e Minha mãe não precisa me alienar, o meu pai se aliena de mim. autoalienação, né, autoalienação, e aí A acusa a autoalienação. mãe. Isso. Isso. O cara é Então, violento, abusivo e ele alega alienação parental. Ele está se alienando. O filho olha para ele e fala: ele quem é esse não sujeito? não participa da vida da criança, nunca participou, não participa. A minha pergunta é: se a mulher está alienando, cadê o pai dessa criança? Por que que ele dá tanto espaço para essa mãe alienar? Será que Pois se ele é. fosse participativo, será que se ele fosse nas reuniões da escola, será que se ele conhecesse os pais, os amiguinhos, será que, se ele soubesse o nome do melhor amiguinho do filho, será que essa mulher teria tanto poder assim? Hum, Pois é, a participação fica é aí o outra, questionamento. né? A gente sabe até com que peso o infeliz dos nossos filhos nasceram. A gente sabe peso, a gente sabe data, a gente sabe quantas semanas e quantos dias. A gente sabe o nome do melhor amiguinho, sabe o nome da professora, sabe o nome da auxiliar, sabe se fez cocô ontem ou não fez cocô. A gente sabe tudo. E por que é que eles não sabem? Quem está impedindo? Ninguém está impedindo, né? Porque se Sim, eles fossem esse cara participativo, talvez, inclusive nos casos de casamentos, não tivesse havido a separação, porque aí uma parceria exatamente. que não existe. Então, é assim, eu trago dinheiro, não preciso fazer nada. Esse sistema todo, desde o comecinho, como falou a Natália de Campos na questão do planejamento matrimonial, esse sistema inteiro do casamento, como está construído hoje, é falido, já sabemos. Ele tem que ser revisto desde lá. Aí, quem sabe, o pai seja uma figura tão importante na vida da criança quanto a mãe. Que aí, essa mulher malvada, a louca da minha ex-mulher, não tenha tanto poder assim sobre a Justo, criança, justo. né. Participa mais, seja mais legal. É isso. Né? É isso, gente. Hoje a gente quis trazer um pouquinho de causos reais, falar um pouco dessa lei, do absurdo dessa lei, e dizer que a gente é contra ela e que a gente, tá aí fazendo de tudo para que ela seja revogada e a gente quer ouvir vocês, se alguém tem alguma história, como essa lei foi usada contra você, contra alguém. Se tiver alguma dúvida, a gente está aqui para responder, tanto nos comentários do vídeo, na DM do Instagram, @metcolher. E é isso, né? Mais alguma coisa, Pri? É isso. No DM ou então no e-mail também, né? A gente tem E-mail? o metcolher@gmail.com, também pode mandar.
tudo que a gente comentou aqui, o perfil que eu vou colocar, que agora não me lembro, Mães na Luta, é isso. Que já está em uma descrição de um outro episódio nosso, o perfil Mães na Luta eu vou colocar aqui. E o que a gente comentou, a gente vai colocar os links. Não esqueçam que a gente escreveu 2 livros para essa fase da nossa vida. Um deles é o pequeno manual não técnico de acordo de divórcio para mulheres, e também o outro livro é o Rota de Fuga de Relacionamentos, Casamentos Abusivos, eu sempre confundo. Relacionamentos abusivos. Estão à venda na plataforma Hotmart, é só digitar ou o nosso nome ou o nome dos livrinhos. A gente vai também colocar o link aqui. embaixo. E é isso. E obrigada por ouvir a gente. Um beijo, até o próximo episódio. Vem com a gente, meter a colher e revoga lápis já. Revoga Revoga já. lápis já. Beijo. Tchau. Beijos. Tchau.